Você já parou para pensar que a batalha espiritual mais intensa da sua vida pode estar acontecendo bem na sua mesa de jantar? Billy Graham, o grande evangelista que tocou milhões de corações ao redor do mundo, uma vez disse: a tentação raramente vem disfarçada de pecado. Ela sempre se apresenta como algo natural, desejável e até mesmo necessário. E talvez em nenhuma área isso seja mais verdadeiro do que na nossa relação com o alimento. A Escritura nos ensina em Gálatas 5,16: andai pelo Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas quantos de nós realmente compreendemos que essa batalha entre carne e espírito se manifesta diariamente no que escolhemos colocar em nossos pratos? Vivemos numa era onde a comida se tornou muito mais que sustento. Ela virou escape, recompensa, consolo e até mesmo uma forma de adoração disfarçada. O que antes era simplesmente combustível para o corpo, agora governa emoções, define relacionamentos e, mais perigoso ainda, determina nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Billy Graham frequentemente alertava: Satanás é um mestre da sutileza. Ele não precisa te fazer cometer grandes pecados quando pode te escravizar através de pequenos hábitos que você nem percebe que são correntes. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Milhões de cristãos sinceros estão vivendo em cativeiro espiritual, não por causa de vícios óbvios ou pecados escandalosos, mas por uma relação desordenada com 3 alimentos específicos que se tornaram instrumentos de opressão nas mãos do inimigo. A Bíblia é clara quando declara em 1 Coríntios 6, 19, 20: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Esta não é apenas uma declaração doutrinária sobre santidade física. É um chamado profundo para reconhecermos que tudo o que permitimos entrar em nosso corpo tem consequências eternas. Quando entregamos o controle do nosso apetite para substâncias que nos dominam, estamos, sem perceber, cedendo território sagrado ao inimigo. O templo de Deus se torna um campo de batalha, onde cada refeição é uma escolha entre liberdade e escravidão, entre clareza espiritual e confusão mental. O primeiro alimento que precisa ser exposto é o açúcar refinado, essa substância viciante que se infiltrou em praticamente tudo que consumimos. Billy Graham costumava dizer: o pecado sempre promete prazer, mas entrega escravidão. E é exatamente isso que o açúcar faz. Ele ativa os mesmos centros de recompensa no cérebro que drogas ilícitas, criando um ciclo vicioso de desejo, satisfação temporária e depois ainda mais desejo. Mas o problema vai muito além da química cerebral. Quando seu corpo está constantemente lidando com picos e quedas de glicose, sua mente não consegue manter a estabilidade necessária para a oração contemplativa, para o jejum eficaz ou para discernir a voz suave do Espírito Santo. Jesus disse em Mateus 6,16: quando jejuarem. Note que ele não disse se jejuarem, mas quando. O jejum é uma disciplina espiritual fundamental. Mas como alguém pode jejuar com propósito quando seu sistema nervoso entra em pânico ao ficar algumas horas sem açúcar? A realidade é que o açúcar criou uma geração de cristãos que são fisicamente incapazes de buscar a Deus com a intensidade que ele merece. Seus corpos foram sequestrados por uma substância que os mantém em constante agitação interna. Billy Graham observou sabiamente: não podemos servir a Deus com corações divididos. Tudo o que nos controla além de Cristo é um ídolo.
Quando você sente ansiedade porque não comeu doce há algumas horas, quando sua concentração na oração é constantemente interrompida por pensamentos sobre comida, quando você justifica comer açúcar mesmo sabendo que não deveria, estes são sinais claros de que você não está no controle, mas sendo controlado. E tudo que te controla além de Jesus Cristo é, por definição, idolatria. O segundo alimento que Satanás usa como arma espiritual são os alimentos ultraprocessados, aqueles produtos industrializados repletos de químicos, conservantes e aditivos que nossos avós nem reconheceriam como comida. Estes produtos não apenas envenenam o corpo gradualmente, mas também embotam a sensibilidade espiritual de uma forma quase imperceptível. Billy Graham frequentemente enfatizava: a santificação é um processo diário que acontece nas pequenas escolhas. E escolher consistentemente alimentos que foram criados em laboratórios, em vez daqueles que Deus fez crescer da terra, é uma dessas pequenas escolhas que tem grandes consequências espirituais. Quando enchemos nosso corpo, o templo do Espírito Santo, com substâncias artificiais, estamos lentamente diminuindo nossa capacidade de discernir entre o natural e o artificial, entre o puro e o contaminado, entre a voz de Deus e as vozes do mundo. Estes alimentos ultraprocessados são projetados para serem irresistíveis. Eles exploram combinações específicas de sal, açúcar, gordura e químicos que sequestram nossos sistemas de recompensa naturais. É uma forma moderna de feitiçaria, a manipulação científica dos nossos desejos mais básicos. Quando Daniel e seus amigos recusaram os manjares do rei Nabucodonosor, não foi apenas por questões dietéticas. Eles entenderam que aceitar a comida do rei seria aceitar sua autoridade sobre suas vidas. Da mesma forma, quando aceitamos sem questionamento os produtos da indústria alimentícia moderna, estamos subconscientemente aceitando sua autoridade sobre nossos corpos e, consequentemente, sobre nosso bem-estar espiritual. O resultado é previsível. Cristãos que oram por avivamento enquanto alimentam seus corpos com substâncias que apagam o fogo do Espírito Santo. O terceiro, e talvez mais sutil dos alimentos que Satanás usa para nos dominar, são aqueles que foram espiritualmente contaminados através de rituais pagãos, dedicações ocultas ou símbolos anticristãos em sua produção ou comercialização. Billy Graham alertava constantemente: vivemos numa guerra espiritual invisível e o inimigo usa todas as armas disponíveis, especialmente aquelas que consideramos inofensivas. Muitos produtos alimentícios hoje carregam símbolos ocultos. São produzidos por empresas que abertamente promovem valores anticristãos, ou são comercializados através de campanhas que glorificam práticas espirituais contrárias à fé cristã. Quando consumimos estes produtos sem discernimento, estamos inadvertidamente abrindo portas espirituais que deveriam permanecer fechadas. O apóstolo Paulo foi claro em 1 Coríntios 10, 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Esta advertência não se limitava apenas às práticas religiosas óbvias da época. Ela estabelece um princípio eterno. Há mesas espirituais que se estendem além do visível, e quando participamos delas sem discernimento, estamos nos associando a pactos que desconhecemos. Não se trata de paranoia espiritual, mas de prudência bíblica. Quando uma empresa usa símbolos ocultistas em seus logotipos, quando promove abertamente ideologias que se opõem aos valores cristãos, ou quando seus fundadores dedicam publicamente seus produtos a entidades espirituais que não são Deus, consumir seus produtos não é uma questão neutra, é uma questão de lealdade espiritual. Agora,
Antes de continuarmos explorando como quebrar essas correntes alimentares, eu gostaria de te fazer uma pergunta pessoal. Você já percebeu como sua vida de oração mudou desde que começou a prestar atenção no que come? Se você está achando esta mensagem relevante e sente que Deus está falando com seu coração através destas palavras, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Não é apenas sobre números, é sobre formar uma comunidade de pessoas que estão genuinamente comprometidas com a liberdade espiritual total. E já que estamos falando sobre discernimento, me conte nos comentários. Qual destes 3 alimentos você sente que tem mais poder sobre sua vida? Sua honestidade pode ser o primeiro passo para a sua libertação. E também pode encorajar outros irmãos que estão passando pela mesma luta. A libertação destes 3 alimentos armadilha não acontece através de força de vontade ou disciplinas humanas. Billy Graham sempre ensinou: a transformação genuína só acontece quando permitimos que Cristo mude nossos desejos mais profundos. Isso significa que a batalha contra estes alimentos é fundamentalmente espiritual, não física. Você não vence o açúcar apenas evitando doces. Você vence quando encontra em Deus uma doçura superior que satisfaz completamente sua alma. Jesus disse em João 6,35: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Esta promessa não é apenas poética, é prática. Quando sua alma está verdadeiramente alimentada pela presença de Cristo, os falsos alimentos perdem seu poder de sedução. A chave para a vitória está em substituir, não apenas remover. Quando você remove o açúcar refinado, precisa substituí-lo pela doçura da comunhão com Deus. Quando abandona os alimentos ultraprocessados, precisa encher-se dos alimentos que Deus criou na natureza, agradecendo a Ele por cada nutriente que entra em seu corpo. Quando se afasta dos alimentos espiritualmente contaminados, precisa consagrar conscientemente cada refeição ao Senhor, pedindo que Ele abençoe e purifique tudo o que consome. Esta não é uma disciplina legalista, mas uma expressão de amor e reverência pelo Deus que nos criou e nos redimiu. O jejum se torna uma arma poderosa nesta batalha. Billy Graham praticava jejuns regulares e testemunhava que eles não apenas purificavam o corpo, mas clarificavam tremendamente sua visão espiritual. Quando você consegue dizer não ao seu corpo por algumas horas ou dias, está demonstrando, tanto para si mesmo quanto para o reino espiritual, que você não é escravo de nenhum apetite físico. Você está declarando que Jesus é seu Senhor, não apenas em teoria, mas em prática. E esta declaração prática tem poder para quebrar correntes que talvez nem soubesse que existiam. Mas cuidado com o legalismo. O objetivo não é criar uma nova lei sobre alimentação, mas descobrir a liberdade que Cristo conquistou para você. Romanos 14:17 declara: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A questão não é o que você come ou deixa de comer, mas se o que você come está impedindo que experimente a justiça, paz e alegria, que são sua herança em Cristo. Se sua relação com qualquer alimento está roubando sua paz, perturbando sua alegria ou impedindo que viva em justiça, então esse alimento se tornou um obstáculo espiritual que precisa ser removido. A transformação acontece gradualmente, mas com resultados surpreendentes. Pessoas que quebram essas correntes alimentares relatam não apenas melhorias físicas dramáticas, mas também um despertar espiritual que não experimentavam há anos. Suas orações se tornam mais focadas, seus jejuns mais eficazes, seus sonhos mais claros, sua percepção espiritual mais aguçada. É como se um véu fosse removido de seus olhos espirituais. Billy Graham costumava dizer:
Quando obedecemos a Deus nas pequenas coisas, Ele nos confia as grandes. E não há nada mais pequeno e, ao mesmo tempo, mais fundamental do que o que colocamos em nossa boca 3 vezes por dia. A comunidade de fé desempenha um papel crucial nesta jornada. Não tente fazer essa transformação sozinho. Compartilhe suas lutas e vitórias com irmãos de confiança. Ore junto com outros que estão na mesma jornada. Celebrate each victory, no matter how small it may seem. When you resist reaching for that processed snack and choose an apple instead, you're not just making a dietary choice, you're making a spiritual declaration. When you drink water instead of that sugar-laden beverage, you're practicing the discipline that will strengthen you for bigger spiritual battles ahead. O impacto desta transformação vai muito além de sua vida pessoal. Quando você se liberta dessas correntes alimentares, sua família observa. Seus filhos aprendem pelo exemplo que é possível viver de forma diferente do mundo. Sua esposa ou marido vê uma mudança em seu temperamento, em sua paciência, em sua capacidade de ouvir a Deus. Você se torna um testemunho vivo de que a liberdade em Cristo é real e prática, não apenas uma teoria teológica. Lembre-se das palavras de Paulo em 1 Coríntios 9:27. Mas esmurro o meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser rejeitado. Paulo entendeu que não poderia pregar liberdade enquanto ele mesmo estava em escravidão a seus apetites físicos. Da mesma forma, sua capacidade de impactar outros para Cristo está diretamente conectada ao seu nível de liberdade pessoal. Cada área de sua vida que você entrega ao senhorio de Cristo multiplica sua autoridade espiritual e sua eficácia como testemunha do Evangelho. Esta batalha pelos 3 alimentos que discutimos hoje é, na verdade, uma batalha pela sua alma. É uma luta pelo direito de Jesus Cristo ser verdadeiramente o Senhor de cada área de sua vida. Não se trata de perder peso ou melhorar a saúde, embora essas sejam consequências naturais e bem-vindas. Trata-se de quebrar correntes invisíveis que têm impedido você de experimentar a plenitude da vida cristã. É sobre descobrir níveis de comunhão com Deus que você nem sabia que existiam. Billy Graham passou sua vida inteira chamando pessoas para uma decisão. Hoje eu faço o mesmo apelo. Não é uma decisão por salvação. Assumo que você já fez essa. É uma decisão por santificação completa. É uma escolha de permitir que Cristo seja Senhor, não apenas de sua alma eterna, mas também de seu apetite diário. É um compromisso de honrar o templo que Deus lhe deu, tratando-o com o respeito e cuidado que merece. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu o Espírito Santo convencendo você de áreas de escravidão que precisam ser quebradas, eu te convido calorosamente a fazer parte da nossa família aqui no canal. Inscreva-se não apenas para receber mais conteúdo, mas para se conectar com uma comunidade de pessoas que estão genuinamente buscando a santidade em cada área de suas vidas. Nos comentários, compartilhe sua história. Como estes 3 alimentos têm afetado sua vida espiritual? Que vitórias você já conquistou? Que lutas você ainda está enfrentando? Sua transparência pode ser exatamente o encorajamento que outro irmão precisa para dar o primeiro passo em direção à liberdade. Lembre-se, não estamos construindo apenas um canal, estamos edificando uma comunidade de guerreiros espirituais que se recusam a viver em cativeiro. Sua história importa, sua jornada tem valor, e juntos podemos caminhar em direção à liberdade total que Cristo conquistou para nós na cruz.